Muito boa tarde. Meu nome é Mário Diniz Marques, sou professor auxiliar na Universidade de Évora, na Escola de Artes, no Departamento de Música. Estou em representação da Comissão de Curso do Mestrado em Ensino de Música e é nessa qualidade que aqui estou. Com o seu início no ano de 2015, o mestrado em Ensino de Música tem vindo a formar profissionais para a lecionação em escolas do ensino vocacional e profissional de música, de acordo com o regime jurídico da habilitação profissional para a docência nas áreas vocacionais e artísticas. O plano de estudos em vigor integra vários departamentos da Universidade de Évora, que, trabalhando em cooperação, oferecem uma interdisciplinaridade de forma inclusiva e, ao mesmo tempo, especializada na área. O Departamento de Música, o Departamento de Ciências da Educação e o Departamento de Psicologia. Este é, aliás, um dos pontos fortes que justificam o sucesso que se tem alcançado tanto na formação, onde os nossos alunos conseguem, felizmente, uma média aproximada de 17 valores, como na entrada no mercado de trabalho, em que cerca de 95% dos nossos 6 alunos estão integrados a lecionar ou em conservatórios ou em escolas profissionais. As unidades curriculares, como a administração e a gestão educacional, psicologia da educação, tecnologias da informação e comunicação, comunicação em contexto de escola, educação para a saúde, educação para a cidadania, metodologias de investigação em educação, complementam as unidades curriculares especializadas como a área de docência, a didática específica para o ensino vocacional de música, oferecendo assim um plano de estudos que nos parece equilibrado e equiparado ao que de melhor se pode oferecer nas práticas educativas da atualidade em contexto formativo. Tem sido também fundamental a cooperação institucional desenvolvida através de protocolos entre a Universidade de Évora e diversas escolas do ensino de especialidade de música. Essa é uma questão bastante importante porque a cooperação entre escolas e universidade tem um valor inestimável, onde gostaríamos de sublinhar o contributo que o Conservatório de Música do Alto Alentejo, Évora Música, Conservatório Nacional, a Escola Artística do Conservatório Nacional de Música de Lisboa, o Conservatório Nacional do Porto, o Orfeão de Leiria, a Escola de Música de Nossa Senhora do Cabo, Conservatório de Música de Coimbra, Conservatório de Música de Lolé, Conservatório de Música de Castelo Branco, Academia de Música de Lagos, são muito importantes para uma integração em contexto de estágio dos nossos alunos no nosso mestrado em ensino de música. Sem estas escolas, nada disto seria possível. Até à data foram formados 58 alunos nas diferentes áreas de especialização, são elas a flauta, o clarinete, o saxofone, o fagote, a trompa, o trompete, o trombone, a percussão, bateria, violino, piano, guitarra clássica, canto e composição. Gostamos também de destacar o papel que a investigação tem tido na formação dos nossos alunos, que contribuem assim com a inovação quanto ao estado da arte nesta área de atuação. Temas relacionados como a motivação, a postura, a embocadura, metodologias de estudo musical, questões performativas e de comportamento em palco, estratégias várias na pedagogia do ensino do instrumento musical, questões de género musical, contributos para a atualização dos programas de ensino do instrumento musical e o estudo sobre materiais de apoio ao instrumento musical. A contribuição da música portuguesa nos programas do ensino do instrumento musical, bem como material didático e o seu contributo para a aprendizagem do instrumento musical. Estes são alguns dos exemplos das áreas de intervenção na investigação que os nossos alunos têm realizado no mestrado de ensino da Universidade de Évora. E é basicamente sobre estes últimos que vamos ter a nossa participação hoje neste congresso. Muito obrigado. Boa tarde, o meu nome é Sofia Serra, venho da Escola das Artes da Universidade Católica no Porto. Eu quero, em nome da Universidade Católica Portuguesa, agradecer o convite para o mestrado em Ensino de Música da Escola das Artes estar presente neste congresso e felicitar a organização deste evento,
que consideramos ser da maior relevância para o presente e para o futuro do ensino de música e para o ensino artístico em geral. A Universidade Católica, através da Escola das Artes e da Faculdade de Educação e Psicologia, promove há já 11 edições o mestrado em ensino de música, do qual surgiram ao longo destes 13 anos múltiplas abordagens, reflexões, materiais pedagógicos e publicações científicas que consideramos ter um impacto quer para os professores, quer para os alunos e todo o contexto educativo e até as comunidades onde se inserem. Num primeiro ano do mestrado são fornecidas as bases mais conceituais e teóricas, sempre com uma aplicabilidade direta nos casos práticos, e é feito um caminho progressivo para a prática que constitui o segundo ano. Este mestrado passa muito pela consciência de que um professor de música necessita de um acompanhamento que lhe permita desenvolver de forma personalizada a sua docência, devidamente fundamentada pela investigação produzida e atualizada para construir a sua identidade, criatividade e autonomia, que são indispensáveis para se fazer aprender música. Pensamos que os professores de música não devem ser formatados, mas acompanhados no sentido de descobrirem a sua própria identidade enquanto docentes. E temos tido exemplos excelentes de professores que levaram esta premissa longe, tendo alcançado resultados que extravasam o limite da sala de aula e das suas escolas, com resultados que impactaram a vida da comunidade e do meio onde estão. É por isso importante fornecer aos professores as ferramentas para que possam intervir no seu meio, e se a base da estrutura científica e conceitual estiver criada, o professor ou a professora saberão aplicar todas estas necessidades que forem surgindo ao longo da sua vida e da sua carreira, independentemente da escola e do meio onde estejam inseridos. Esta adaptabilidade é uma das características mais importantes do ser professor. Neste sentido, o mestrado em ensino de música desenvolveu-se ao longo destes anos, promovendo uma maior proximidade deste ensino personalizado entre os professores, orientadores e os estudantes, junto das instituições do ensino artístico, desenvolvendo, através do conhecimento dos seus projetos educativos e dos projetos de intervenção, e garantindo a inclusão no meio onde essas escolas também estão inseridas. Temos vários projetos nas comunidades que tiveram grande impacto. Há também, e cada vez mais, a consciência da necessidade de trabalhar por temas como a psicologia da música, como é o caso da ansiedade na performance, que vamos ver hoje uma apresentação aqui, a motivação, a relação professor-aluno, que já foi muito retratada também, ainda que estivéssemos a falar da avaliação num dos painéis da manhã. Portanto, temas como a criatividade, os métodos de ensino, os manuais didáticos, que sejam inovadores, o diagnóstico de lacunas programáticas, a construção de programas de apoio às disciplinas, a criação de plataformas digitais e aplicações que promovam o ensino de música mais próximo das realidades tecnológicas dos jovens alunos. Começa-se a ter esta consciência da importância da promoção da motivação por muitos meios, através do lado experimental da música, através da improvisação, de repertórios alternativos, a criação musical e a oferta de conteúdos mais próximos das escolhas musicais desses alunos, que possam evitar ou minimizar os índices de desistência destes jovens. É, portanto, muito importante para o ensino superior a ligação com as escolas do ensino artístico, no sentido de perceber as suas realidades, as suas necessidades e como podemos servir, eu vou repetir, servir, o propósito de promover a aprendizagem musical dos alunos, dos nossos estudantes. Assim, consideramos muito relevante a comunicação feita entre estas instituições, quer para as intervenções pedagógicas e as práticas profissionais durante o mestrado, quer posteriormente, fornecendo ferramentas de formação contínua e acompanhamento das múltiplas necessidades de crescimento e motivação dos professores ao longo da vida. Neste sentido, hoje trazemos duas apresentações de ex-estudantes, numa perspectiva quer dos resultados que obtiveram durante a sua formação, quer também demonstrando os resultados que continuaram a ter e depois de terem terminado o mestrado. Uma das participantes, Elizabeth Fernandes, graduada pelo mestrado em ensino de música com um trabalho de intervenção na comunidade no Conservatório de Música de Artes de Loures, não poderá estar presente por motivos de saúde. Eu vou passar a palavra então ao professor Nuno Cassote para dar, ou para a professora Mónica, para dar continuidade, por favor, então à moderação. Obrigada.
Muito boa tarde a todos. Estou muito contente por estar aqui hoje a apresentar a nossa instituição, que é a Escola de Artes da Universidade de Évora. O meu nome é Mónica Streitova, eu sou flautista, sou professora de flauta e também sou professora de didática. Estou aqui hoje em substituição da professora catedrática Ana Teles. Como ela, nós, de facto, escolhemos esta ideia para nossas apresentações, que são materiais didáticos, elaborados pelo um professor nosso e pelas nossas ex-alunas. É realmente algo de louvar elaborar estes materiais, porque sempre, enquanto docentes, sobretudo na iniciação e no ensino básico, eu também passei por esta fase, sempre se sentem muitas lacunas e muita necessidade de termos uns materiais ou métodos elaborados pelos portugueses em português e materiais baseados na canção folclórica popular portuguesa, que é tão rica. Por isso é muito bonito, tenho mesmo uma grande honra de apresentar o primeiro interveniente, que é o nosso diretor do nosso departamento de música da Universidade de Évora, Dejan Ivanović, com o seu primeiro método que elaborou na base destas canções, mas também não descurou grandes músicas de todos os tempos e também músicas internacionais. Ele é apaixonado pelo ensino e é muito bonito que já este livro pode entregar aos seus discentes, os alunos em mestrado em ensino, e assim pode ver o feedback dos seus próprios discentes. E eu gostava de chamar o professor Dejan e também queria apresentar a minha grande honra de podermos estar aqui com a professora Sofia Serra e Nuno Cassot, porque assim se criam sempre umas grandes sinergias entre as instituições e é sempre muito positivo. Obrigado, Mónica. Começo por cumprimentar todos os meus colegas do painel, também a todos os presentes, muito obrigado, boa tarde a todos. Agradeço também por esta oportunidade de apresentar o meu trabalho do ano passado. Portanto, escolhi o tema para esta apresentação, conceitos de familiaridade e descoberta na iniciação musical. Precisamente porque foram os dois pilares que serviram para a criação do livro da coletânea para iniciação à guitarra, da minha autoria, que foi publicada pela Ava Editions no final do ano passado. Esse livro é destinado a crianças principiantes de guitarra entre idades de 5 e 9 anos, se bem que alguns exemplos na parte final do livro possam ser também ensinados no primeiro grau do ensino básico de guitarra. Este livro contém abrange três áreas grandes de música. A área de música popular, que se divide na música popular portuguesa, especialmente tem uma ênfase grande, tem mais de 50 exemplos da música popular portuguesa. Depois, música popular do mundo, abrangendo várias tradições musicais de todo o mundo, desde as canções ameríndias dos Estados Unidos até a China, Japão, Coreia do Sul e por aí fora.
E depois também inclui excertos de música erudita, geralmente conhecida. O objetivo de incluir os excertos da música erudita foi precisamente de estimular o contacto de uma criança de 6, 7, 8, 9 anos com a música que nós conhecemos como erudita de todos os tempos, desde o canto gregoriano até ao dodecafonismo de Alban Berg, que também inclui num dos exemplos. Ideia, de facto, atrás deste livro foi realizar um contributo para o mundo do ensino de iniciação, ensino de iniciação musical para guitarra em Portugal, e por outro lado foi também tentar de alguma forma colmatar o fator de abandono escolar que é bastante significativo no ensino de guitarra em Portugal a partir dos 12 anos. Esse fator, esse abandono escolar normalmente começa por falta de motivação dos alunos e normalmente inicia-se no ensino de iniciação. Portanto, os objetivos mais específicos seriam estabelecer um elo entre um instrumento e a pauta musical. Por exemplo, uma problemática bastante acentuada no trabalho dos professores com os alunos. Como um aluno pode começar a ler a partitura sem olhar o instrumento? Normalmente os professores de guitarra têm essa dificuldade de introduzir a pauta musical nas aulas. Depois, temos também gradualidade de introdução de elementos textuais e técnicos e também a compreensão de mecanismos básicos da técnica de guitarra. Serão os objetivos específicos. A estrutura do livro é simples. Inicia-se com uma série de lenga-lengas, passando pelas melodias que serão abrangidas conforme a amplitude, conforme a sua amplitude. E a terceira parte são melodias acompanhadas com uma linha de baixo ou umas obras especificamente escolhidas da época clássico-romântica. Em relação a lenga-lengas, gostaria de sublinhar o facto de uma maioria de lenga-lengas é conhecida pelas crianças em Portugal, lenga-lengas portuguesas. Portanto, quando nós pensamos no ensino, em passar a informação rítmica de um texto musical à criança, relativamente a lenga-lengas, essa componente rítmica já é aprendida e interiorizada. Porque se falarmos sobre pim-pam-pum, dolitá, ou mão morta, ou tão balalão, todas essas lenga-lengas são conhecidas por uma maioria de crianças em Portugal. Automaticamente, os passos de aprendizagem de uma criança em relação a lenga-lengas é: primeiro, o ritmo já é interiorizado antes do processo da sua execução na guitarra, o que facilita o processo de ensino-aprendizagem. A lenga-lenga é executada depois na guitarra, pensando nas sílabas do seu texto. Existe essa ligação entre sílabas de texto da lenga-lenga com o ritmo, com o ritmo da lenga-lenga. E depois, o mais importante, o terceiro ponto, é realizada a primeira ligação do ritmo interiorizado e executado pela criança com a sua escrita musical. Ou seja, existe precisamente essa ligação direta entre a duração da nota específica, semínima, colcheia, com a velocidade da pronúncia da sílaba. Portanto, esse início de um texto musical, estamos a falar das idades de 6 anos,
é bastante facilitado se a criança já souber a música que vai tocar, ou a lenga-lenga que vai executar na guitarra, e também existe essa introdução da própria escrita rítmica desses excertos musicais. Aqui podemos ver nestes exemplos de pique, pique, já piquei e mão morta, exatamente como o texto é colocado abaixo de cada nota, de cada valor da nota, e o ritmo nem sequer é necessário ensinar, o ritmo é interiorizado, como já dissemos. Simplesmente esse texto sublinha, fortalece ainda mais a componente rítmica. Queria só mostrar aqui, importante, este número 2 que existe no início de cada compasso. O objetivo foi eliminar o excesso de informação textual numa pauta musical para uma criança de 6 anos, precisamente para não criar confusão e para simplificar ao máximo a informação que a criança recebe. Portanto, o número 2, aqui neste caso, corresponde ao número de pulsações que cada compasso tem. Relativamente a melodias, segunda parte do livro, sublinhava primeiro o grande problema que foi definir o registro melódico, registro na guitarra, no instrumento de guitarra, onde se pudesse inserir o registro que possa abranger essas melodias todas. E cheguei à conclusão de que, como a guitarra é um instrumento transpositor, a oitava principal na guitarra é a oitava abaixo da oitava principal para uma maioria dos instrumentos. E ao definir essa oitava, comecei a criar, começando de facto com lenga-lenga, que introduzi na quarta corda do instrumento, comecei gradualmente a criar essas melodias. A amplitude melódica com as melodias de 3 notas, depois passando a 4 notas. Portanto, temos vários exemplos musicais para diversas amplitudes melódicas, começando com 3, 4, 5, 6, 8 notas, e depois essa amplitude é aumentada por cima, na parte superior da oitava principal, e também logo depois na parte inferior. Em relação aos exemplos da música portuguesa, como aqui conseguimos ver Olha a Bola Manel, sublinhava que decidi manter o texto para continuar a dar apoio à compreensão rítmico-melódica através do uso do texto, porque essas melodias populares portuguesas são conhecidas, as crianças já conhecem pelo menos o ritmo, também conhecem a melodia, podem não conseguir produzi-la mesmo ao cantar. Mas o texto, sem dúvida, sublinha e ajuda a fortalecer as componente melódico-rítmica. Também, além da Olha a Bola Manel, o livro contém os exemplos de músicas como Alecrim, Tia Anica de Lolé, Papagaio Louro, Gata Parda, Jardim da Celeste, Machadinha, ou Malhão, Atirei o Pão ao Gato, Era uma Vez um Cavalo, Olhos de Marianita e mais 40 exemplos da música popular portuguesa. Além disso, descobri que a guitarra é um instrumento com uma peculiaridade bastante grande na execução da escala pentatónica. Isso significa que, talvez por causa da afinação do próprio instrumento, se for bem organizado o registro da escala pentatónica, é possível executá-la com um esforço mínimo esforço é possível executá-la com mesmo um mínimo esforço do aluno. Por exemplo, esta aqui, música de Coreia do Sul, Arirang, 92,3% desta música é possível executá-la usando só um dedo na mão esquerda do aluno. E isso ajuda imenso a execução e a aprendizagem instrumental. Portanto, a escala pentatónica é bastante usada e abrangida neste livro de coletânea.
Neste exemplo de Peer Gynt, no Palácio do Rei de Montanha de Edvard Grieg, existe uma tentativa de introdução de palavra articulação. Essa palavra, no mundo de ensino de guitarra, é raramente usada, se não estivermos a falar já do nível do ensino secundário. E eu acho que seria importante para todos os guitarristas aprenderem de que tipo de articulação é que podemos usar desde o início da nossa aprendizagem do instrumento. Isto é um exemplo, precisamente por causa da articulação curta, para estimular precisamente uma abertura à questão de articulação. Em relação aos exemplos de melodias acompanhadas ou obras, todos os exemplos foram simplificados o máximo possível, e especialmente as adaptações das obras eruditas. Os objetivos principais foram abranger e consolidar o uso de cordas soltas na guitarra, especialmente na linha de baixo, evitar situações de esforço físico adicional, o máximo possível, e introduzir a compreensão de contraponto musical com pelo menos duas vozes bastante independentes. E aqui vemos alguns exemplos. Esta é uma canção popular da Bósnia e Herzegovina, onde é usado já um compasso composto, e é uma canção tradicional da Bósnia e Herzegovina. Temos também uma canção popular da Escócia, Jock Stewart, além de vários outros exemplos. E para concluir, gostava só de mencionar uma observação de um colega aluno do mestrado em ensino da Universidade de Évora, do mestrado em ensino de música. O aluno e eu estávamos a falar sobre o livro, e o livro contém o número 150, o exemplo número 150, o último exemplo do livro, é apresentada a Sarabande BWV 1002 de Johann Sebastian Bach, da sua primeira partita para violino solo. E essa obra é bastante avançada na sua escrita. Só que tentei adaptá-la e simplificá-la o máximo possível, respeitando o contraponto de Bach latente e presente, e incluía no livro, numa outra tonalidade, totalmente simplificada. E o colega aluno perguntou-me por que introduzir esse exemplo no final do livro, porque provavelmente é bastante difícil para uma criança de 9 anos. E a minha resposta foi precisamente, eu acho que ele não estava à espera de uma resposta dessas. Portanto, o objetivo do livro é ganhar maior motivação dos alunos. Isso significa, se tivermos 2 crianças só, ao nível nacional, que passam o livro inteiro, desde lenga-lengas, e que cheguem a uma Sarabande BWV 1002 de Johann Sebastian Bach e que consigam tocá-la com 9 anos de idade, num ano só, numa geração só, o futuro da guitarra em Portugal é certamente garantido e assegurado por anos duradouros. Obrigado. Muito obrigado, professora, pela esta linda apresentação. Foi muito interessante ver quantas abordagens, além da condução melódica, articulação, mas também a primeira abordagem da polifonia, é possível fazer num livro só. Eu só gostava ainda de informar sobre uma coisa muito querida. Este método foi ilustrado pelos filhos do professor Diana, por isso muitos parabéns a elas e parabéns pelo este lindo projeto familiar. Obrigada.
A nossa segunda oradora vai ser a Carolina Gomes. É a nossa ex-aluna, que também com muito sucesso concluiu o mestrado em ensino. Concluiu com relatório sobre o método para a iniciação de clarinete, também com a inclusão da canção popular. Este trabalho foi supervisionado pela professora catedrática Ana Teles. Então, vai ser muito bom ouvir como foi o processo e muitos parabéns por este trabalho. Força! Muito boa tarde a todos. Cumprimento todos os congressistas que nos estão a acompanhar, quer online, quer presencialmente. Cumprimento também os colegas e professores do painel. Queria agradecer, antes de mais, o convite à professora doutora Ana Teles, que me endereçou para integrar no painel de oradores deste congresso, deste magnífico congresso, né? Enquanto ex-aluna do mestrado em Ensino da Música da Universidade de Évora, portanto é um convite que me deixa bastante grata. Licenciei-me em clarinete na mesma instituição, na classe da professora doutora Ana Maria Santos, e pouco depois da minha entrada no mestrado em Ensino da Música, ingressei e iniciei a minha atividade profissional enquanto docente de clarinete de uma escola de ensino artístico especializado. Nos programas que fui pesquisando da disciplina de clarinete, reparei que constavam maioritariamente métodos de autores franceses, ingleses e americanos. Consequentemente, nesses métodos constava música tradicional dos países de origem dos autores. Após pesquisar por material em português que pudesse utilizar com os meus alunos, deparei-me com a inexistência do método de iniciação ao clarinete em português. Nesse sentido, pedi orientação à professora doutora Ana Teles e juntas desenvolvemos o primeiro método de iniciação ao clarinete em português com melodias tradicionais portuguesas. Concluí o meu mestrado em 2019 e em 2021 vi publicado um método proposto e desenvolvido pela Ava Musical Editions. Hoje pretendo partilhar um bocadinho daquilo que foi a minha experiência a desenvolver este método, bem como as necessidades que encontrei junto à comunidade educativa a quando da elaboração do mesmo. Para a concretização deste método, numa fase inicial foi elaborada uma descrição do projeto de investigação, do estado da arte e contextualização do estudo. Foi também aferida a importância da inclusão de melodias tradicionais no início do percurso instrumental do estudante, bem como elaborada uma análise de recursos didáticos referenciados em programas de ensino oficial, trabalhos académicos e de métodos de iniciação ao clarinete. Foi também realizado um questionário a docentes do ensino artístico especializado, de forma a perceber quais eram as suas necessidades para que eu pudesse ir o mais possível de encontro às mesmas. Na minha pesquisa bibliográfica, percebi que esta lacuna já tinha sido assinalada por outros docentes, inclusive de outros instrumentos. Passo a citar uma reflexão bastante interessante de Bruno Homem, na sua tese de licenciatura, em que analisa e compara os métodos utilizados pelos membros do quarteto Saxofínia, na qual o nosso professor Mário Marques também participou nesta reflexão bastante interessante. Passo a citar. É necessário um método que esteja adaptado às vivências musicais portuguesas e que esteja também escrito em português, porque os miúdos não vão conseguir ler nem o francês nem o inglês, isto dito por um dos elementos do quarteto. Referem-se a uma lacuna geral no ensino da música em Portugal, uma vez que são muito raros os métodos de iniciação aos autores portugueses ou até mesmo as traduções. O Brasil vive uma realidade completamente diferente, existindo traduções e livros originais. Em Portugal, no que diz respeito ao saxofone, existe apenas uma publicação original, Tocar Saxofone, de Eurico Cebolo. No entanto, esta não parece poder enquadrar-se no ensino especializado da música devido ao facto de servir o grande público, tal como nos inúmeros livros de aprendizagem do mesmo autor. Além de resolver a barreira da língua, a produção de um método em português deve proporcionar a realização do repertório proveniente do cancioneiro português, contribuindo igualmente para a conservação e valorização do mesmo. Portanto, uma reflexão de 2009, que eu acho que continua bastante atual e que acaba por corroborar um bocadinho a lacuna que eu senti no início da minha atividade profissional.
O objeto de estudo consistiu na criação do primeiro método de iniciação ao clarinete em português, que sirva de guia para os discentes e que aborde de uma forma bastante clara e concisa as noções básicas para iniciar o estudo do instrumento com música tradicional portuguesa. Os objetivos primordiais eram esses: dar um contributo à comunidade educativa do clarinete em Portugal e incentivar os discentes a interpretar melodias tradicionais, preservando desta forma a herança cultural do nosso povo. Relativamente à inclusão de músicas tradicionais no percurso instrumental de um estudante, é bastante importante referir que a música tradicional não deve nunca ser desvalorizada, portanto, é música, ou inferiorizada. É música própria de um povo, proveniente de uma determinada região geográfica e contexto social, cuja autoria é desconhecida, tendo sido divulgada por via da transmissão oral. Em 1981, o etnomusicólogo Giacometti e o compositor Fernando Lopes Graça criaram o Cancioneiro Popular Português, uma obra importantíssima na qual eu me baseei para as músicas do método. Aprofundei e baseei-me em duas grandes teorias bastante importantes, a de Kodaly e a de Gordon. Portanto, Kodaly acredita que o material apropriado para o desenvolvimento psicológico e físico da criança pode ser encontrado na música popular da sua comunidade. Já Gordon realiza uma analogia entre a aprendizagem da fala e a aprendizagem da música. Portanto, o tocar, ouvir versus ouvir, falar, ler, escrever. Gordon acredita que a aprendizagem musical se deve iniciar com a oralidade, uma vez que a leitura da notação musical é uma atividade bastante complexa, que implica, para além de uma percepção auditiva e visual, uma rede de esquemas mentais necessários para a compreensão de regras que regem os símbolos e, portanto, se juntarmos à leitura dedos, embocadura, destreza motora no instrumento, quer dizer, junta-se aqui e obtém-se uma dura tarefa para crianças de tão tenra idade. Este foi o questionário disponibilizado para os docentes de clarinete. Penso que não se vê muito bem, mas passo a dizer quais eram os seus principais objetivos. Portanto, as questões que pretendiam aferir eram quais os métodos que utilizavam para a iniciação, para os seus alunos de iniciação, quais as lacunas e vantagens de cada um deles, a importância que atribuíam à abordagem de conteúdos teóricos, e quais conteúdos é que gostariam de ver abordados, se conheciam da existência de algum método de iniciação em português e qual a importância que atribuíam também à produção do método por mim e pela professora Ana Teles proposto. Nos principais resultados obtidos com o questionário, por acaso, foram bastante interessantes. Foi possível concluir que o que os docentes mais valorizam nos métodos que utilizam é a abordagem de conteúdos teóricos, os áudios de acompanhamento e os exercícios serem progressivos. Por outro lado, as principais lacunas apresentadas foram a redação numa língua estrangeira e o facto de não abordar conteúdo teórico, entre outras conclusões que vou passar a apresentar. Portanto, 100% utilizam métodos de clarinete nas suas aulas, 100% não conhece métodos onde sejam abordados aspectos teóricos relativos à prática do clarinete em português, 100% não conhece métodos de iniciação ao clarinete, concertos de música tradicional e popular portuguesa, 86% considera importante um método que aborde conteúdos teóricos da prática do clarinete e nomearam a colocação das mãos, postura, embocadura e emissão sonora. 95% dos inquiridos consideram importante a integração da música tradicional portuguesa no método de iniciação ao clarinete. Após ser possível concluir a pertinência do método e a necessidade deste trabalho, foi então delineada a sua estrutura. Portanto, o meu método é basicamente dividido em duas grandes partes, sendo a primeira parte uma parte teórica e a segunda parte uma parte prática. Passo agora a apresentar um bocadinho daquilo que é a parte teórica. Portanto, inicia com uma abordagem de aspectos teóricos, são eles a história do clarinete, instrumentos da família, partes constituintes, colocação da palheta na boquilha, noções de postura, embocadura, articulação, respiração, cuidados de limpeza e manutenção. Estes conteúdos teóricos, obviamente, tiveram de ser abordados de uma forma bastante clara e concisa, uma vez que se destinam a crianças, e, para além disso, o método contém também ilustrações, de forma a tornar-se mais apelativo e esclarecedor.
Relativamente à parte prática, foram escolhidas 20 melodias tradicionais portuguesas, que tiveram que ser transpostas para tonalidades acessíveis e adaptadas ao registro médio e grave do instrumento, que foi um grande desafio para mim, tal como também foi para o professor Dean, não é? Entre as quais posso destacar Senhora Dona Anica, Alecrim, Oliveira Pequenina, Machadinha, entre outros. Cada canção é preparada através de exercícios introdutórios, onde são trabalhados, primeiramente, intervalos que necessitam da coordenação de mais de um dedo, ritmos, dinâmicas, articulações e motivos melódicos da peça em si. Para além disso, de forma a desenvolver noções camarísticas, que eu penso que é bastante importante desde tenra idade, cada canção contém 3 tipos de acompanhamento. São eles, primeiramente, um acompanhamento de piano, em segundo lugar, um acompanhamento de um segundo clarinetista, idealmente para ser interpretado pelo professor, por exemplo, quando os alunos não têm acesso a um pianista acompanhador, que por vezes é uma realidade, ou não só, simplesmente em contexto de aula, e um terceiro acompanhamento de clarinete e piano, portanto, em formação de trio com o discente. Devo referir que, para a elaboração das ilustrações, contei com a participação da ilustradora Daniela Alvarinho, portanto, aluna do Departamento de Artes Visuais e Design da Universidade de Évora, e do pianista e compositor Diogo Santos para os acompanhamentos de cada melodia. Relativamente às ilustrações, elas servem as diferentes secções, portanto, podemos ver do lado esquerdo uma ilustração que serve a parte prática, portanto, fazendo alusão à temática da música, especificamente. No meio e no lado direito podemos ver ilustrações que servem a parte teórica, neste caso em que se está a abordar a postura sentado, não é? E que no meio temos uma postura incorreta sentado e no lado direito uma postura correta sentado. Temos agora um exemplo da componente teórica, portanto, a explicar o processo de respiração diafragmática, com as respectivas ilustrações, e a explicar o processo também da formação da embocadura, com ilustrações também para cada etapa da formação. Temos agora um exemplo da parte prática. Portanto, do nosso lado esquerdo temos os exercícios introdutórios para a peça. No meio temos aqui a peça Oliveira Pequenina, em versão monódica. E do lado direito temos então uma peça em versão de trio, portanto, do discente, do docente e do acompanhamento de piano. Após o lançamento do método, o feedback que tenho recebido acerca do impacto nos estudantes é que o facto de reconhecerem grande parte das melodias que interpretam funciona como um elemento motivador. O facto de estar redigido em português confere autonomia e independência ao discente para que possa esclarecer alguma dúvida da parte teórica sem ter que necessitar recorrer ao Google Tradutor ou a qualquer tipo de tradução, não é? As ilustrações ajudam os estudantes a perceber a temática da peça e, nesse sentido, a entendê-la, bem como a relembrar também a secção teórica quando na ausência de um professor que possa exemplificar. Este estudo permitiu-me perceber o que é mais valorizado nos docentes na escolha de um método de iniciação, o que foi bastante interessante ver estes resultados. E tentei trabalhar um bocadinho nesta base. Para mim foi um exercício extremamente enriquecedor e espero que também tenha enriquecido de alguma forma a comunidade educativa do clarinete em Portugal. Penso que ainda há bastante trabalho a fazer no sentido de criar cada vez mais material pedagógico que possamos usar com os nossos alunos e, nesse sentido, convido todos os presentes, online, presencialmente, que criem ferramentas pedagógicas em que acreditem e que resultem com os vossos estudantes e que partilhem com todos. Espero que esta investigação e esta partilha tenha sido útil de alguma forma. Agradeço imenso a vossa presença e atenção. Muito obrigada. Muito obrigada a Catarina Gomes pela apresentação, pelo excelente trabalho e esperemos que este método chegue ao maior número possível dos alunos e dos professores nas escolas portuguesas e muitos parabéns pela esta abordagem tão exaustiva de todos os conteúdos que têm a ver com a iniciação do instrumento. Como terceira oradora,
do nosso painel vai se apresentar a Maria Nascimento, também a nossa ex-aluna que recentemente apresentou o seu trabalho sobre memorização. Este surgiu da necessidade do ensino online por qual nos passamos, infelizmente, durante o ano passado. E então vai ser também muito interessante ouvi-la para apresentar as suas propostas e vai ser inspirador, de certeza. Por isso, Maria, pode subir. Boa tarde a todos. Queria agradecer terem-me convidado para ingressar neste painel. Queria cumprimentar também os professores e os meus colegas que estão hoje aqui. Eu sou aluna da Universidade de Évora, terminei este ano o mestrado em ensino da música em flauta transversal e no decorrer e neste caminho percebi que a memorização era de facto um problema, não só no meu instrumento, que é a flauta transversal, mas também em outros. Desta forma, propus-me a realizar um método de memorização musical numa abordagem ensino à distância, porque ele está em formato digital, com o intuito de auxiliar os alunos nesta prática e também de forma a que eles conseguissem ser autorregulares e individuais no seu estudo, sem o apoio do professor nesta prática no decorrer da mesma. Antes de falar dos métodos, gostaria de falar um bocadinho da investigação que fiz, também para terem noção de como é que a memorização funciona, especialmente a nível musical. A memória está dividida em 3 partes. Temos a sensorial, que é que nos dá a informação do mundo que nos rodeia, normalmente é descartada, e depois temos a memória a curto prazo e a longo prazo, e é exatamente neste processo que a memorização musical ocorre. E quando a memória passa a curto prazo, ou seja, quando está alguns minutos ou segundos na nossa memória, e quando passa a longo prazo, que é aquela memória que perdura e que vai ser necessária para realizar uma performance musical. De acordo com Seeley, esta consolidação pode-se dar através de 3 formas, a nível fisiológico, pela repetição de processos, pela associação quer de outras aprendizagens, quer de conteúdos que já sabemos, ou através de emoção. Efetivamente, quando temos uma carga emocional muito evidente, é passível de ser memorizada muito mais facilmente. Desta forma, as investigações relativas ao processo musical e um bocadinho a pesquisa bibliográfica que eu efetuei, que gostaria de partilhar convosco, toda a investigação que ocorreu neste processo de memorização musical até hoje, de diversos investigadores, prende-se em 3 temáticas. Temos a importância da estruturação e análise musical, e efetivamente é importante estruturarmos, percebermos a fraseologia da música, a harmonização, os componentes rítmicos. Isso é uma coisa que nós fazemos naturalmente, especialmente quem já está no nível mais avançado. Obviamente que a importância do tempo e da prática também é bastante importante. Sem a prática e sem o tempo que despendemos nessa realização, não conseguimos efetivamente memorizar. E, por último, a emoção, que já há algumas investigações, mas ainda não é muito aprofundada, diz que, efetivamente, quando nós gostamos de uma peça ou temos uma atenção emocional, nos toca de forma diferente, faz com que a memorização seja potencializada de uma melhor forma. Relativamente a outras investigações, gostaria de evidenciar Robin Rebson. Ele, em 1916, demonstra a importância que é segmentar a partitura em segmentos lógicos e identificação do estilo e fraseologia, como já disse anteriormente. Em 37, dá importância à audiação, à imaginação e à sensação do movimento, o que nós chamamos de proprioceção, que é muito recorrente nos instrumentos de cordas e nos instrumentos harmónicos, especialmente os instrumentos de sopro, carecem um bocadinho dessa ação, porque não temos tanto movimento envolvido, como o movimento do ar, como o movimento das mãos, e a relevância da repetição. Em 40. Ora, esta relevância da repetição é muito falada entre os investigadores. Há uns que defendem, efetivamente, que é um método de memorização bastante confiante, mas há outros que dizem, como Leimer e Jinskin, que as falhas de memória ocorrem, efetivamente, devido a este processo de repetição excessivo. O estudo torna-se mecânico e automatizado, e desta prática repetitiva ocorrem falhas de memória, o que nós chamamos de brancas. E para isso é necessário trabalho mental,
ou trabalho de associação, como O'Brien diz, um dos métodos mais infalíveis da memorização está obrigatoriamente dependente da associação de competências ou aprendizagens. E foi desta forma que eu criei os meus manuais, pensando num processo de associação onde o aluno pudesse aprender estratégias e aplicá-las não só ao repertório que os métodos têm, mas também ao seu próprio repertório. Eles estão divididos em 3 níveis. O primeiro é o Aprenda a Memorizar, de iniciação 4 ao primeiro grau. O segundo, podiam só voltar ao PowerPoint, por favor? Ao PowerPoint, por favor. Obrigada. O segundo ao terceiro grau, que é o Pratica e Memoriza, e o último, do 4º ao 5º grau, onde isto já pressupõe, dá mais autonomia ao aluno e já não tem tantas estratégias estruturadas. Agora sim, poderiam clicar no primeiro manual, por favor. Eu utilizei a aplicação Book Creator. É uma aplicação gratuita, só é necessário ter o Google Chrome instalado. Até os professores que estão em casa ou aqui podem também elaborar manuais para os alunos. O índice tem hiperligações, agora poderiam ir à música 1, por favor. Este é o primeiro exemplo, depois o método continua. Para além desta aplicação, eu também coloquei outra. Aqui no Ordena a Música, podem clicar, por favor. Trabalho a estruturação da música, ou seja, qual é o objetivo? O aluno memoriza a sequência das frases, primeiro delimita e memoriza, e depois isto é um jogo que vai ordenar as frases e depois se clicar aqui dá o feedback se errou ou se acertou. Poderiam sair, por favor? Pronto. Podem só passar à frente, aqui uma página à frente. Pronto. Outra, por favor. Outra. Obrigada, aqui. Para além disto, esta aplicação dá para colocar conteúdos em PowerPoint, como o som, neste caso tem o acompanhamento para o aluno poder tocar, e isto funciona com um link, dá-se o link ao aluno, e mesmo que o manual seja atualizado, em casa o aluno sofre as atualizações todas e pode trabalhar em casa autonomamente sem o professor. Voltando agora novamente ao PowerPoint, por favor. Sim, o desafio sonoro. Podem ao desafio sonoro aqui. Exato. Isto foi para trabalhar a página para a frente, aqui. Ok? Foi para trabalhar a audição, ou seja, neste caso o aluno ouve a frase e repete. Também dá para fazer. Os emojis sugerem a expressividade da frase. Ok? Voltando agora novamente ao PowerPoint. Obrigada. Agora sou eu. Aqui. Ou então não. Podiam passar só à frente o diapositivo. Obrigada. Relativamente às estratégias de memorização que eu adaptei, utilizei O'Brien e Campaio como autores. Falam de estratégias de memorização, mas nunca adaptadas ao contexto musical. Ou seja, eu li as estratégias, percebi como funcionavam e depois adaptei-as a um conceito pedagógico e musical. Eles fazem diferenciação entre dados sequenciais e dados puros. Os dados sequenciais, como pelo nome podem perceber, são os dados que pressupõem uma lógica, e na música existe muito, quer pelo ritmo, quer pelas escalas, pela harmonização, e são componentes e dados sequenciais que devemos ter logo em atenção quando tentamos memorizar. Mas depois outros, que são mais difíceis, são os que nós chamamos de dados puros. Efetivamente não conseguimos arranjar uma lógica para memorizar e acabamos por tentar memorizar em bruto, como se costuma dizer. Daí, temos várias estratégias que podemos utilizar, como classificadores mentais, marcos visuais, vídeo mental, método narrativo ou mapas da mente. Vou falar um bocadinho destes. O classificador mental é o que nós falamos de mnemónicas, não é? Ela cria uma associação entre o que se pretende memorizar, captando a atenção do subconsciente. No meu livro, este é do primeiro livro de iniciação, utilizei com os nomes das notas, criar, por exemplo, frases. Dó, si, lá, sol, obviamente temos aqui um dado sequencial, mas podemos criar a frase, por exemplo, doce laço, e se colocarmos uma imagem é muito mais fácil do aluno memorizar. Estamos a falar de idades de 6 anos, não é? Às vezes o conceito sequencial para eles também é difícil de entender. Aqui também fiz mnemónicas para todos os arpejos, ou seja, nesta idade, às vezes quando os alunos têm um bocadinho de dificuldade em perceber que as notas estão agrupadas por terceiras, há alunos que têm dificuldade em perceber esta parte abstrata, criei frases que os faz conseguir memorizar estes pequenos componentes que, quando aparecem em músicas,
pronto, eles memorizam logo pela frase. Se a música começa por Ré falar, pelo depois Ré maior, eles pensam logo, o Rei fala, pronto. E a imagem também, obviamente, ajuda na memorização. Relativamente aos marcos visuais, funcionam como uma boia, uma referência que pretendem localizar uma informação. Nesta questão é importante perceber as semelhanças e as diferenças de diversos componentes musicais. Se virmos agora pelo primeiro exemplo, no que está amarelo, o relevo musical é o mesmo, tem diferença de uma segunda maior. Neste caso, o aluno ao memorizar vai pensar o relevo musical é o mesmo, mas há uma diferença. E este tipo de associações é que fazem com que a memorização não seja infalível. Aliás, seja infalível e resulte. Neste caso, fiz o mesmo exercício, mas pela colocação de uma nota que segue a lógica sequencial da melodia, mas que não deveria lá estar. E desta forma o aluno memoriza o que não devia estar e torna-se mais fácil o processo. O vídeo mental e método narrativo, eu agrupei os dois. O vídeo mental pressupõe um conjunto de imagens ou sensações, ou seja, é imaginar um bocadinho o que é que um texto sugere, e na música é um bocadinho difícil fazer isto, não é? Então, eu adaptei letras aos estudos, e a própria letra pressupõe a sequência de uma história. Aliás, isto é um método narrativo. O vídeo mental surge um bocadinho do método narrativo e eu construí um vídeo para ajudar os alunos a conseguir memorizar, visualizar a história. Pronto. Depois, o importante é que eles consigam fazer isto sozinhos. Por fim, os mapas da mente foram inventados por Tony Buzan, não existe efetivamente num contexto musical, e serve basicamente para resumir o assunto a tópicos ou esquemas. E eu acabei por fazer a esquematização da forma das músicas, ou por cores, por imagens que representam determinado relevo musical ou determinado contexto. E neste caso, por exemplo, isto é um conjunto de semicolcheias que eu optei por colocar em esquemas e em cores, porque se fizermos um bocadinho de exercício é mais fácil memorizarmos esta imagem do que as notas na partitura. Pronto. E acabo por construir assim, desta forma, os manuais. Mostrando mais um bocadinho, gostaria de ir agora ao Pratica e Memoriza, ao segundo, se fosse possível, ao laranja. Obrigada. No laranja, vamos aqui às histórias, letras e canções, no índice. Como veem, basta clicar, vai-se logo lá, passar a página. Pronto. Agora não é preciso colocar o vídeo, mas tem logo aqui o vídeo, se clicarem o aluno consegue ver, também tem a melodia, pode cantar a melodia com a letra, tem sempre forma de fazer isso. E agora, vamos outra vez ao índice, sim, na memorização de padrões. Pronto, percebem? Ou seja, temos aqui o que é suposto memorizar e por baixo eu dou sempre basicamente o resumo do relevo musical e uns guias visuais para o aluno conseguir memorizar mais facilmente. Agora podemos ir ao último método, ao Gigabyte, que é o amarelo, que está exatamente aqui o último. Este aqui tem mais autonomia da parte do aluno, já proponho mais exercícios para o aluno conseguir fazer sozinho em casa e guio nesse processo. Se puderem clicar aqui. Do amarelo. Obrigada. Aqui no amarelo vamos no índice, mais à frente, às escalas Tafanel e Gobert. Vamos passar a página. Passar outra vez, por favor. Aqui, isto é um exercício muito usual na flauta, quem conhece, tem a ver com escalas e basicamente cria um mapa da mente adaptado a um contexto musical para o aluno se poder guiar. E agora, outra vez, por favor, ao índice. Para acabar aqui o estudo número 4. Aqui. Isso. Passar a página, por favor. Pronto, e aqui há uma ideia de quando eu sugiro ao aluno para criar os seus próprios mapas mentais. Estamos a falar de um 4º e 5º grau. Se o aluno tiver feito os métodos todos anteriores, conseguirá já adaptar e fazer isto sozinho, sem ajuda, e é isso mesmo que se pretende, que ele consiga aprender as estratégias e aplicar a qualquer repertório. O repertório que cá está é meramente exemplificativo ou de treino. Pronto. Voltando ao PowerPoint, por favor. Espero que tenham gostado e que seja útil também para os professores, porque é uma plataforma que pode ser utilizada por toda a gente
e pelos alunos, e desta forma dou a minha apresentação por terminada. Agradeço imenso. Obrigada. Maria, muito obrigado pela apresentação de um trabalho muito criativo e esperamos que um dia possa ser também editado. E gostava neste momento de passar a palavra aos nossos colegas da Universidade Católica do Porto e vai ser um grande prazer de ouvir apresentações dos oradores deles. Muito obrigado. Boa tarde a todos e, uma vez mais, obrigado pelo convite que foi endereçado à Universidade Católica para estar presente neste tão importante certame. O meu nome é Nuno Cassotti e sou responsável pela Unidade Curricular de Didática da Música, portanto, ao curso de mestrado em Ensino da Música da Universidade Católica, a Unidade Curricular pauta-se por um constante diálogo, aliás, como todo o currículo de mestrado em Ensino da Música da Universidade, portanto, o constante diálogo entre nós, entre esta tríade, que sou eu, a professora Sofia Serra, a professora Luísa Orvalho, não esquecendo todos os colaboradores, que se reveste uma importância extrema para o sucesso que os nossos alunos têm demonstrado ao longo do seu percurso. Alunos e ex-alunos, como vai ser o caso dos dois exemplos hoje aqui presentes. Na Unidade Curricular de Didática da Música, o que proponho que se faça é uma viagem que começa nos fundamentos da didática da música, com um senhor que se chama Rousseau, e que depois atravessa o século XIX e início do século XX com Dalcroze, Kodály, Karl Orff e Suzuki, e com tudo aquilo que são as linhas mestras das metodologias, ou melhor, das filosofias de ensino da música, todos estes autores, e que tinham na sua base a promoção da paz entre os homens, para que pudéssemos viver numa sociedade mais feliz. Numa sociedade pautada pelo paradigma dos números, da estatística, das probabilidades. Estamos aqui com ecrãs à frente em que aparecem visualizações e quantas visualizações são, e todos nós estamos de alguma forma assoberbados com um trabalho que tem que ver com números. Esquecemos que não é, se calhar, essa a essência da música. Como a minha colega, a professora Sofia Serra, disse, é importante e é estimulado constantemente a descoberta da identidade, não só artística, mas docente, de todos os nossos alunos. Todos nós temos uma individualidade muito própria, paixões que são motivadas, sabe-se lá porquê. Tivemos 3 exemplos e iremos ver mais 2 de assuntos muito distintos, e que se revestem de uma importância extrema para o sucesso e para a felicidade dos pequenos aprendizes da música. Quando isso é feito com amor, então temos o ingrediente essencial para com certeza uns seres humanos mais felizes, como diria Suzuki. Se calhar não os músicos mais exímios, mas uns seres humanos mais felizes que utilizam a música como veículo para essa felicidade, que penso que ainda deveria ser esse o objetivo essencial das escolas de música. Muito bem, portanto, começa com os fundamentos da didática da música, portanto, para no tempo presente, naquilo que é a realidade dos conservatórios, das academias de música, por isso é que aqui estamos. Paralelamente à minha função de docente da Universidade Católica, existe a função de professor de piano no Conservatório de Aveiro. Estou sempre muito atento àquilo que é o percurso da investigação e o caminho da investigação académica e o estado do ensino artístico, e na última parte dos 2 semestres, Didática 1 e Didática 2, olho para aquilo que é o tsunami que aí vem, que é a entrada massiva da inteligência artificial no ensino artístico também. Parece algo estratosférico, mas se calhar, e vasculhem, principalmente as gerações mais novas, no que aí vem,
e que já está a ser experimentado em países como a China e como os Estados Unidos, e que vou tentando abrir pequenas portas e janelas para que depois, com esta geração mais jovem, eu também possa aprender e estar preparado para o que aí vem. Já não vai ser para o meu tempo, será com certeza para o deles. Resultado desta filosofia da Universidade Católica é aquilo que vamos ver. Dois exemplos de hoje. Que será retratado pela professora Catarina Cunha Nunes, que exerce a sua atividade docente na Exproarte, cuja licenciatura é em Ciências Musicais, aqui pela Universidade Nova, mestrado em Musicologia também pela Universidade Nova e o mestrado em Ensino da Música na Universidade Católica. Colabora também com o CESEM, tendo desenvolvido um trabalho que se revestiu de uma importância extrema, analisando e abordando a obra de Marcos Portugal, no que ao mestrado em Ensino da Música diz respeito, desenvolveu um trabalho sobre aquilo que é a diferenciação pedagógica, a diferenciação curricular, utilizando a PAP, o caso das PAP, das provas de aptidão artística, que no caso das academias de conservatório, prova de aptidão profissional, no caso das escolas profissionais, prova de aptidão artística, no caso das academias do conservatório, atendendo àquilo que é a realidade dos alunos da Exproarte e Mirandela. E então convidava a Catarina a vir ao palco apresentar. Obrigado. Boa tarde a todos, cumprimento todos os presentes, o painel de moderação. Obrigada, professor Nuno Cassote, pelas simpáticas palavras. Hoje a minha comunicação vai passar essencialmente pelo meu testemunho enquanto aluna mestranda do mestrado em Ensino de Música da Universidade Católica, pela Escola das Artes, na medida em que eu não me vou centrar unicamente no trabalho que desenvolvi, quer na minha prática pedagógica assistida, quer posteriormente na realização de uma dissertação que estava incluída no antigo modelo de mestrado, porque acho que isso até seria um bocadinho redutor face à potencialidade que, de facto, que este mestrado em Ensino de Música tem. Todos nós sabemos que, e acabamos por sentir muito isso na nossa prática diária, que a formação artística e cultural tem sido um dos grandes desafios dos nossos tempos. E, de facto, o ensino especializado na generalidade e o de música em concreto tem desempenhado um papel, a meu ver, fundamental e decisivo na valorização e qualificação sociais. De facto, a Universidade Católica, em concreto a Escola das Artes, têm como eixo estratégico de intervenção académica a formação de professores, que tanto se tem falado aqui no Congresso, essencialmente no painel anterior, onde a nossa professora também, a professora doutora Luísa Orvalho, participou. E a formação de professores, especificamente do ensino especializado de música, que, consequentemente, nos trazem, eu esqueci-me de ir passando o PowerPoint, nos capacitam e ajudam a encontrar respostas de sustentação para os projetos pedagógicos das nossas escolas, não é? E das escolas de todos os mestrandos que passam por este mestrado. E, de facto, numa lógica de melhoria contínua, a verdade é que eu senti que este esforço foi transversal a todo o plano curricular do curso, na medida em que, efetivamente, todas as unidades curriculares
se desenvolviam em torno daquilo que eram as principais dificuldades, as maiores premências evidenciadas pelos mestrandos, a quem era dada total autonomia para desenhar um plano de curso à sua medida, e daí resultaram vários projetos de intervenção pedagógica inovadores e sustentados naquilo que é a investigação científica. No meu caso concreto, como eu referi anteriormente, eu estive inscrita no modelo anterior a este do mestrado, que previa, para além da prática pedagógica, das unidades curriculares, previa também a realização de uma dissertação. Mas antes disso gostava, e antes de passar a essa fase, gostava de partilhar convosco alguns dos projetos que foram desenvolvidos, não na parte do projeto em si e da dissertação, mas ao longo da lecionação das várias unidades curriculares que compõem o plano. Portanto, no campo de ensino, aprendizagem e avaliação, orientado pela doutora Luísa Orvalho, a questão da diferenciação pedagógica, fundamental, em específico no ensino da música. Depois, no âmbito da mesma unidade curricular, o e-portfólio como ferramenta de ensino, aprendizagem e avaliação na disciplina em concreto de História da Cultura e das Artes, que é por mim lecionada na Escola Profissional de Arte de Mirandela. Ainda dentro da mesma unidade curricular, uma proposta de critérios de avaliação para a área científica das ProArte. Este documento, mesmo, entretanto, já sofreu algumas alterações, que, portanto, tiveram em conta as últimas diretrizes que são do nosso conhecimento, não é? A questão do perfil do aluno à escolaridade obrigatória, a questão das aprendizagens essenciais. Portanto, foi o início daquilo que é um documento de facto estruturante para a nossa escola, mas que permitiu uma atualização contínua. Depois, no caso também da psicologia da música, o papel do diretor de turma na relação escola-família, estratégias de aproximação, um ciclo de seminários chamado Música com História, que foi feito em articulação com o trabalho da nossa Orquestra Sinfónica das ProArte. Portanto, o objetivo principal era os alunos estudarem do ponto de vista da história da música e da análise e técnicas de composição o repertório que estava a ser interpretado pela Orquestra Sinfónica e que era onde são elementos. Desenvolvido na unidade curricular de seminário da formação na área da docência, e por último a unidade curricular didática da música, orientada pelo professor Nuno Cassote. Eu não referi anteriormente o seminário de formação na área da docência, desculpe, professora Sofia, orientado pela professora Sofia Serra, e por último a unidade curricular orientada pelo professor Nuno Cassote, onde destaco a proposta para a implementação de práticas interdisciplinares nas ProArte, não só entre disciplinas da área científica da escola, como a História da Música, Composição, formação musical, etc., mas com a área comum da sociocultural, nomeadamente o uso das tecnologias na música, e ainda a revisão crítica do programa da disciplina de História da Cultura e das Artes na Escola Profissional de Arte de Mirandela, nas ProArte. Este último projeto de intervenção, e eu chamo isto tudo projetos de intervenção porque efetivamente foram temáticas escolhidas por mim, tendo em conta aquilo que eram no momento as carências da minha escola, mas a verdade é que ainda hoje vigoram, e no caso concreto deste último trabalho que citei, realizado na Unidade Curricular Didática, foi de extrema importância e é porque até ao momento nós tínhamos um documento chamado Elencos Modulares, que não era atualizado há bastante tempo,
tempo. Obviamente que eram feitas as planificações modulares e as coisas estavam organizadas nesse sentido, mas de facto ao nível da documentação estruturante era esse que vigorava. Passou a vigorar este, que entretanto também já foi atualizado, de acordo com aquilo que são as aprendizagens essenciais, as competências que estão previstas ao aluno à saída da escolaridade obrigatória, etc. Portanto, tudo isto, no fundo, sim, foi objeto de estudo durante o curso de mestrado, mas a verdade é que assumiram de tal forma uma importância tão válida que ainda hoje vigoram na escola onde leciono. Portanto, para além, como disse, destes trabalhos desenvolvidos em unidades curriculares, para além do estágio, da prática pedagógica supervisionada, do respectivo relatório, etc., no modelo antigo fizemos também a dissertação. E, à semelhança dos casos destes casos que eu acabo de mencionar, também a escolha da minha dissertação se baseou naquilo que foram as necessidades que evidenciei na minha escola e na minha prática docente diária. E daqui resultou também um projeto de intervenção pedagógica a partir de uma reflexão acerca da prova de aptidão profissional, não é? Estamos a falar de uma escola profissional de música, que, portanto, nos conservatórios assume o nome de prova de aptidão artística. No caso da prova de aptidão profissional da Esproarte, até à altura deste estudo piloto, que decorreu entre o ano de 2016 e 2017, a prova de aptidão profissional era composta por 4 componentes, portanto, previa a realização de um recital de instrumento, uma prova prática, não é? A prova de orquestra também. A terceira componente, a prova de música de câmara, e estas 3 inserem-se na área de formação técnica, tecnológica e artística, e por último uma 4ª componente, que era uma monografia e que estava à responsabilidade da área científica da escola. O que é que fomos evidenciando? Que, de facto, a elaboração de uma monografia era, para além de ser desajustada ao perfil dos alunos, não espelhava a maioria das competências que eram adquiridas no curso, não estava articulada com aquilo que é a formação em contexto de trabalho, que é outra componente fundamental para a conclusão dos nossos cursos, e era também redutora ao ponto do produto final. E então, optou-se por intervir dessa forma e fazer uma alteração, portanto, deixar de chamar à 4ª componente monografia e obrigar os alunos a fazerem uma espécie de mini-tese para se proceder à implementação de projetos integradores seguindo a metodologia do trabalho de projeto, de forma a não nos concentrarmos unicamente na inteligência ou na competência linguística, não é? Mas para abrir o leque para as restantes inteligências múltiplas, competências, perfis de aprendizagem, etc. Portanto, o facto de o objeto de estudo centrou-se na análise e reflexão acerca da possibilidade de se operacionalizar uma das componentes da PAP, dos cursos de instrumentista de cordas e de tecla e instrumentista de sopros e percussão, em trabalhos de projeto que de facto partissem dos interesses dos alunos, das motivações e pudessem realmente traduzir-se naquilo que são as competências fundamentais, capazes de habilitar jovens alunos para um papel mais ativo na sociedade atual. Fizemos questão de que estes projetos se
se desenvolvessem naquilo que é a comunidade local, não é? Estabelecemos protocolos com várias instituições, eu já vou mostrar exemplos, bem como investir no real contexto de trabalho, já que os alunos fazem vários estágios de orquestra, estágios de música de câmara, para, portanto, apostar no real contexto de trabalho, não faria sentido que uma das componentes da PAP não o fizesse e não valorizasse também essa parte prática. Portanto, um protótipo de PAP desajustado ao perfil do aluno constituiu o problema deste estudo, precisamente porque não mobilizava saberes, não espelhava competências e não capacitava para a formação em contexto de trabalho. Perante esta dificuldade, então, intervimos de forma positiva, passamos a trabalhar por projetos, fez-se um estudo piloto entre 2016 e 2017. A ideia era implementar projetos preferencialmente desenvolvidos em equipa, que fossem de cariz coletivo, propiciassem a troca de experiências, que partissem das motivações dos alunos, consolidassem os conhecimentos que realmente eram conseguidos ao longo do triênio do curso, bem como intervir profissionalmente, não é? A questão da formação em contexto de trabalho para nós era fundamental. Então, estes projetos integradores acabaram por juntar aquilo que é o objetivo da prova de aptidão profissional com também os objetivos da formação em contexto de trabalho, que são duas componentes fundamentais e obrigatórias para a conclusão destes cursos. Seguiu-se a metodologia, as três fases da metodologia de projetos. Eu não me vou estar a centrar aqui portanto, na apresentação dos dados estatísticos que temos, em instrumentos de recolha de dados, isso está tudo na tese, mas gostava de utilizar o tempo para divulgar realmente aquilo que foi o trabalho dos alunos. Portanto, procedemos à concepção do projeto, com as várias fases: identificação de problema, identificação de interesse, objetivos, desenho dos pré-projetos da prova de aptidão profissional, desenvolvimento do projeto, com as tarefas todas que deviam ser desenvolvidas de acordo com a calendarização proposta, simulação do projeto, elaboração das conclusões e depois, por último, claro, a autoavaliação e a avaliação, que prevê também a realização a redação de um relatório final da autoria dos alunos e que depois é defendido perante um júri de avaliação. Eu trouxe 3 exemplos de projetos. Isto está em vigor desde 2016, portanto foram feitos muitos mais. Mas eu trouxe projetos precisamente do estudo piloto, depois mostro uma lista de alguns que estão a decorrer agora. Estes foram os alunos que participaram, portanto, no estudo. O primeiro projeto foi a música litúrgica do Padre Manuel Faria. Aqui participaram 4 alunos finalistas, sendo que se juntaram aos 4 alunos finalistas mais 4 alunos do 11º ano, portanto, do 2º ano do curso. E isto acontece de forma muito recorrente, quer porque é necessária a ajuda dos colegas, quer por curiosidade e interesse em se juntarem aos grupos e em participar em algumas tarefas que depois lhes são atribuídas. E estes alunos tinham muito interesse, porque participam já neste coro, tinham interesse em dirigir, em criar repertório e em assumir um papel ativo e de forma até mais oficial aqui. E então, nesse sentido, estabelecemos protocolo com este coro. Os alunos fizeram a seleção do repertório, da autoria de Manuel Faria, responsabilizaram-se pela realização de arranjos musicais, que incluía sempre também um pequeno grupo de música de câmara, orientaram os ensaios que decorreram, prepararam tudo aquilo que está
implicado para a realização de um concerto, notas ao programa, tudo o espaço, portanto tiveram mesmo uma noção daquilo que é até logisticamente que é necessário para organizar um programa desta dimensão, e a organização do próprio concerto, que resultou sim no produto final, num concerto comentado em homenagem ao compositor Manel Faria, e decorreu na Igreja da Misericórdia em Mirandela. Um segundo projeto com uma temática diferente foi a música tradicional revisitada. Já se falou aqui muito de música tradicional e ainda bem. No caso, juntámos 6 alunos finalistas a um grupo de cavaquinhos da Universidade Sénior, dos Rotários de Mirandela. Portanto, os alunos também selecionaram repertório, fizeram arranjos de músicas tradicionais, orientaram ensaios com este grupo de idosos e organizaram também uma performance pública que neste caso decorreu no Centro Cultural de Mirandela. E por último, o terceiro projeto deste estudo piloto tinha a grande temática de música e inclusão. No caso, foram 3 alunos finalistas, mais vários alunos do 11º ano, de acordo com a temática, aquilo que era preciso em cada uma das sessões. Realizaram sessões de expressão musical na PPA-CD, Mirandela, e, portanto, aqui não houve só um momento de performance musical, houve várias, foram desenvolvidas várias atividades junto dos docentes, quer de audições, escuta de repertório, chegou a haver uma sessão em que se falaram dos bailados, que à partida são do conhecimento mais generalizado, construção de instrumentos a partir de materiais reciclados, etc. Foi de facto bastante importante. Portanto, o feedback que tivemos a partir daqui, a recolha de dados, a análise dos dados, aquilo que mostrou foi que, de facto, esta mudança se traduziu em múltiplos benefícios. Para além de envolver os alunos naquilo que é o seu contexto, o território, a comunidade local, não é? Terem noção daquilo que podem fazer dentro da área que estudam em cada uma das instituições, permitiu também apropriarem-se efetivamente de conhecimentos que se calhar de outra forma não teria sido possível. Além disto, foi louvável o salto que se deu até em termos de autoavaliação, portanto houve uma percepção muito mais concreta, objetiva, clínica, dos pontos fortes e de pontos que careciam ainda de alguma melhoria, e obviamente que esteve sempre presente o saber científico e o saber musical, não é? É de salientar também que, contrariamente ao modelo que nós tínhamos anteriormente, a partir daqui deixámos de ter que recorrer a outras fases extraordinárias de avaliação para avaliar estes alunos que por algum motivo acabavam por não entregar os trabalhos. A partir daqui, de facto, conseguimos alcançar uma taxa de 100% de sucesso nesta componente, e isto levou a que fosse feito um regulamento próprio para o trabalho de projeto, e que está implementado ainda hoje. A aplicação da pedagogia de projetos, de facto, eu noto que ainda é muitas vezes um desafio, quer para os alunos, porque não estão assim tão habituados a fazer isso, porque era ótimo que isto acontecesse em todas ou na maior parte das disciplinas, e não me parece que já tenhamos chegado a esse patamar. É de facto desafiante para os alunos, mas também é muito desafiante para o professor. No entanto, aqui eu encaro a pedagogia de projetos como a forma ideal para viabilizar ao aluno um modo de aprender baseado naquilo que é a integração de conteúdos das várias áreas do conhecimento. Falo, obviamente, de diferenciação pedagógica,
que, como se sabe, só é possível através da gestão flexível do currículo. Neste caso concreto, apontei como contributo para o ensino da música, e em particular para os cursos profissionais, o desenvolvimento da PAP à luz do paradigma da flexibilização e da integração do currículo, a aprendizagem baseada em projetos integradores e, evidentemente, a promoção do trabalho colaborativo docente, que está implícito. Não é? Concluído este estudo, houve, obviamente, continuidade, os resultados continuam a aparecer, foram desenhados outros projetos, alguns já concretizados e outros novos. Por exemplo, o exemplo do primeiro Música no Jardim de Infância foi executado no ano letivo imediatamente a seguir ao estudo piloto e ainda se mantém. Este ano não pudemos desenvolvê-lo como gostaríamos, por questões relacionadas com a pandemia, assim como outro projeto que está direcionado para o trabalho nos lares da terceira idade. A Porta do Sorriso, música no primeiro ciclo, foi um trabalho também desenvolvido com a Orquestra Sinfónica Esproarte, que trabalhou diretamente com alunos finalistas do quarto ano, que, portanto, formaram um coro e fizeram um espetáculo conjunto. Um dos alunos dirigiu a Orquestra Sinfónica, porque lá está, a ideia também era seguir o seu percurso no âmbito da direção, portanto foi uma boa escola para que o Manuel, no caso, pudesse seguir o seu caminho. O Barroco Revisitado foi um projeto que a professora Luísa falou também da parte da manhã, que incluiu um ciclo de concertos comentados em várias aldeias transmontanas. No caso, era uma aluna que portanto, pretendia seguir canto. Acabámos por escolher vários repertório onde o canto predominasse e juntámos-lhe a camerata de cordas da escola e acabámos por percorrer algumas aldeias transmontanas, essencialmente do concelho de Mirandela, a divulgar esse repertório, o trabalho dos alunos nesses pontos geográficos. Depois, Música para Todos, aplicação do método Kodály na Academia de Música de Mirandela, está a decorrer agora, é acompanhado por mim e por um colega fagotista, Zsolt Pap, que é húngaro e, portanto, conhece desde há muito e pratica o método há muito tempo. Temos alunos a desenvolver esse trabalho junto dos mais pequeninos, da Academia de Música de Mirandela. Do backstage ao palco, como se encena uma ópera, é um trabalho que é protagonizado e que está em andamento agora por duas alunas finalistas do curso de instrumentista de cordas e de tecla, e que está a ser acompanhado também por mim, mas em colaboração com professores do Instituto Politécnico de Bragança, que têm, portanto, algumas disciplinas direcionadas para a prática coral, mas têm também muita experiência ao nível da encenação e de tudo que implica levar um espetáculo ao palco. Pronto, e há de facto bastantes mais. Para além disto, eu gostava ainda de partilhar alguns resultados que se inserem no pós-mestrado, não é? Isto foi desenhado no mestrado, iniciado no mestrado, mas a verdade é que estão em curso no momento também e assim continuarão. Isto propiciou também o surgimento de novas parcerias institucionais que são muito importantes para a nossa escola. É lá que os nossos alunos desenvolvem a formação em contexto de trabalho também. A APPA-CDM, como referi há pouco, a Associação de Socorros Mútuos, Cor da Cruz Vermelha, os Rotários, a Santa Casa da Misericórdia, a própria Universidade Sénior, entre outros. Depois, a divulgação dos resultados noutras escolas profissionais de música, que obviamente conhecem a generalidade deste trabalho e que adaptam em concreto à sua realidade. A realização de vários workshops orientados quer por alunos, quer por ex-alunos diplomados que
que visitam a escola no sentido de divulgar o trabalho que continuaram. Pronto, a divulgação e publicação dos resultados em vários encontros científicos e publicações, mas das publicações todas, eu trago estas, não podia deixar de trazer, porque para além dos alunos terem tido uma voz muito ativa no desenvolvimento dos projetos, em todas as fases do processo, a verdade é que também o testemunho é publicado na primeira pessoa, é dada voz aos alunos, e eu agradeço à Universidade Católica também por isso, porque tem publicações muito relevantes onde há espaço para este tipo de partilhas. E essas publicações não são minhas, essas publicações são dos meus alunos e das quais eu me orgulho imenso. Muito obrigada. Obrigado. Muito obrigado, Catarina. E temos que passar já à Nádia. Entretanto, o painel que vem a seguir atrasou um bocadinho, nós também começámos um bocadinho mais atrasados, de maneira que vamos tentar não perder tempo. A Nádia é bolseira de investigação da FCT no âmbito do seu doutoramento em Música e Tecnologia das Artes. O enfoque do seu estudo prende-se com o movimento e o gesto na performance musical, e antes deste doutoramento é licenciada em saxofone pela Universidade de Aveiro e mestre em ensino da música aqui na Universidade Católica. Antes, enquanto a Nádia pode tomar o lugar, eu esqueci-me de agradecer à Universidade de Évora também e o enorme prazer que foi a partilha do palco. Foi uma instituição onde eu fui muito feliz, foi lá que me doutorei, e um beijinho muito especial para a professora doutora Ana Teles, a quem eu muito devo. Também este lugar onde agora me encontro. Tá bem? E muito obrigado por tudo. Pensávamos que ainda iria haver lugar a colocar questões, mas vamos ter que ficar depois, mesmo pela apresentação da Nádia. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Reitero os agradecimentos aos professores que se encontram no painel, na moderação e na apresentação, assim como parabenizo a organização do congresso, que é tão importante para desenvolvermos as nossas práticas e fazermos com que o nosso ensino artístico nacional seja levado a um patamar diferente. Hoje vou falar-vos acerca do projeto de intervenção pedagógica, no qual culminou o meu percurso no mestrado em ensino de música na Universidade Católica. Como o professor Nuno referiu, agora, por acaso, encontro-me a trabalhar numa temática diferente, mas este projeto teve uma aplicabilidade bastante útil, bastante real ao que é o contexto de uma escola de ensino artístico especializado, e penso que poderá inspirar projetos análogos que tenham benefícios também em outras comunidades. Foi orientado pela professora Sofia Serra. Acerca da ansiedade na performance musical, e de uma forma super sucinta, até porque estamos curtos em tempo, a ansiedade na performance musical é uma condição frequente, é transversal a muito mais do que a música, a outras atividades, sobretudo que contenham uma componente social, como é o caso de falar em público, provas desportivas, atuações performativas, atividades deste género. E a verdade é que a incidência da ansiedade, no caso da performance musical, se revela não só em profissionais e estudantes de ensino superior, e nesta sistematização de estudos a prevalência é identificada entre os 15% e os 50%, mas também nas crianças e adolescentes, que foi o público-alvo deste projeto, naturalmente, alunos do ensino artístico. E embora as evidências não sejam tão grandes em quantidade, temos estudos que, neste estudo, é possível identificar que crianças entre os 3 e 4 anos já manifestam sintomas de ansiedade associados à performance musical, nomeadamente através do aumento dos níveis de cortisol, a hormona responsável como resposta ao stress. Entre os 8 e 12 anos de idade, num estudo feito num conservatório espanhol, por acaso, 38% dos alunos pontuaram alto ou muito alto na predisposição da ansiedade de traço. E entre os 9 e 17 anos de idade, o nível de ansiedade e perfeccionismo foi relacionado, houve uma correlação entre ambos, mas mais do que isso, foi comprovado que ele tende a aumentar em paralelo aos anos de formação e da experiência dos alunos de música. Sabemos então que a ansiedade na performance é uma questão real e que tem impacto
muitas vezes negativo em vários alunos, mas a realidade é que o que nós idealizamos é reduzir a ansiedade a níveis desejáveis, de forma a que ela seja potenciadora da performance. Porque uma anulação da ansiedade implicaria um estado de descontração tal que acaba por ter também um efeito negativo na performance. Portanto, a ansiedade pode ser adaptativa, a ansiedade deve ser reduzida a níveis desejáveis, de modo a que ela contribua também para a preparação do corpo para a tarefa e para a própria concentração do aluno durante a performance. Nunca deve ser o objetivo eliminar completamente a ansiedade. É importante reforçar esta questão. Acerca da problemática que originou a criação deste projeto, prendeu-se naturalmente com a dificuldade que os alunos tinham em gerir a ansiedade, sobretudo em contexto de prova e audições públicas da escola. O projeto teve lugar numa instituição de ensino artístico no norte do país. O que é que acontecia? Para além do desempenho prejudicado em provas e performances, que é uma questão principal, os alunos vinham-se impossibilitados de fruir totalmente do que é uma performance musical e do bem-estar que isso representa no percurso. Acabavam por se sentir desmotivados não só para a atuação pública, mas também para o estudo do instrumento, o seu bem-estar naturalmente afetado também, e em casos mais extremos, desenvolvimento de perturbações de stress pós-traumático, evitando completamente a apresentação pública e o abandono do ensino de música. Então, para tentar colmatar este problema, nós procuramos uma resposta, um projeto que fosse aplicável no contexto escolar em que se inseria e que fosse uma coisa realista e que funcionasse na organização da instituição. E ele desenvolveu-se ao longo de 3 fases. Primeiramente, a fase de diagnóstico, na qual sondamos, através de uma entrevista semi-estruturada a 4 docentes de instrumento, qual era a sua experiência prévia no domínio da ansiedade, como é que costumavam ou não trabalhar esta questão com os alunos, em sala de aula ou fora dela, mas também recolher sugestões sobre como é que a escola poderia beneficiar e que caráter, que natureza é que o projeto poderia ter para ir de encontro às necessidades identificadas pelos professores de instrumento. A par desta entrevista semi-estruturada, realizámos também um questionário diagnóstico para avaliar a predisposição para a ansiedade num grupo de alunos que os docentes identificaram como particularmente afetados por esta questão. Na segunda fase foi colocada em andamento, foi implementada a metodologia, a lista dos 10, que vou passar a explicar seguidamente. E depois, na terceira fase, foram avaliados os resultados, recolhemos feedback dos professores de instrumento dos respectivos alunos, avaliamos também a percepção dos alunos envolvidos, comparando o seu estado inicial, a sua predisposição inicial para a ansiedade, com o estado final, a par de registros de bordo das observações que fui registando ao longo do processo. Na fase de diagnóstico, procuramos responder a esta questão: de que forma é que os professores de instrumento trabalham ou não aspectos de gestão da ansiedade com os seus alunos e como é que colaboraram na concepção deste projeto em específico. Esta fase foi crucial no desenvolvimento do projeto. Acho que foi um dos momentos-chave para o projeto ter tido um impacto tão positivo como teve, e até publicámos um artigo no ano passado em resumo do conteúdo destas entrevistas, porque o contributo dos docentes foi mesmo essencial. E eles tocaram em várias temáticas. Dentro destas, da lacuna na formação académica para a ansiedade, identificaram várias estratégias citadas na literatura, tendo inclusivamente reduzido as estratégias àquelas que consideravam mais aplicáveis no que é o contexto do ensino artístico, não é? Por exemplo, não vamos aplicar o ou neurofeedback quando estamos só a tentar dar uma aula de instrumento, mas posso destacar 2 pontos essenciais que retiramos destas entrevistas, que são a identificação que os professores fizeram do seu papel na gestão da ansiedade, assumindo que sim, que o professor de instrumento deve conduzir o aluno de modo a gerir melhor as emoções e a ansiedade na performance, e as dificuldades que foram inerentes e começaram a ser apontadas quase de forma natural, que se prenderam, por exemplo, com o tempo de aula reduzido, que resta muito pouco espaço para a aplicação deste tipo de atividades em áreas complementares à performance,
a necessidade de o projeto conter uma componente fortemente prática e não muito teórica para que os alunos mantivessem a atenção nas atividades, de ser realizado também preferencialmente fora do tempo letivo, uma série de contributos que se revelaram essenciais ao desenvolvimento da metodologia, que se centrou, que teve por base a técnica da exposição gradual, que é uma técnica comumente utilizada no tratamento de vários tipos de perturbação de ansiedade. Ela consiste na criação de oportunidades de exposição de modo a promover o autocontrolo, a autodeterminação e a autoconfiança do aluno. A exposição gradual pode ser feita, e no caso da música é em grande parte feita através da simulação de performance. Esta simulação pode ser realizada in vivo, controlando o tipo de público, isto é, numa realidade física, mas, por exemplo, iniciando com uma performance apenas para 2 ou 3 pessoas, ir controlando o tipo de público, o lugar da exposição, ou em realidade virtual, em simuladores que também já existem para este tipo de treino. Então, desta forma, através destas exposições, promovemos sintomas aproximados aos da performance real, num ambiente seguro, onde há margem para a familiarização com os sintomas e também há margem para a aceitação do erro, o que é extremamente importante no que toca a gerir os níveis de ansiedade. O material implementado ao longo do projeto foi a lista dos 10, é um exercício proposto por uma psicóloga, Cynthia Last, e é aplicável a vários tipos de ansiedade. Consiste numa hierarquia de 10 atividades. Ela é individual e personalizada, portanto, cada aluno construiu a sua lista de atividades, tendo em conta os níveis que atribuiu à ansiedade no seu questionário diagnóstico, em que confrontamos desde logo os alunos com várias situações de exposição e com que nível de ansiedade, entre 1 e 5, sendo 1 mais reduzido e 5 ansiedade máxima, que atribuiriam a cada uma das situações. Numa segunda fase, os alunos foram confrontados com estas pontuações, que foram dadas inicialmente, e em conjunto com o docente de instrumento, selecionaram 10 das atividades e colocaram por ordem crescente neste material. É um material que também promoveu a reflexão dos alunos, neste sentido, no envolvimento direto na construção do material, na assunção do compromisso perante as atividades e até no planeamento do cronograma. O projeto decorreu durante o segundo período do ano letivo, portanto, 10 atividades davam uma média quase de uma atividade por semana que era inserida no plano de atividades do aluno. Por último, ela revelou-se, lá está, aplicável em contexto pedagógico, porque 10 atividades para cada aluno parece um número grande, mas a realidade é que algumas das atividades, quando bem organizadas, conseguiam bater certo com atividades que já estavam previstas no plano anual da escola, com, por exemplo, uma masterclass ou uma audição final mais importante. Portanto, era possível fazer com que alguns dos itens já fossem uma coisa que estava estabelecida no plano. Não era necessário, imperativamente, ir buscar 10 momentos completamente externos. E isto é um exemplo de uma lista e de fotografias dos vários momentos de um dos alunos envolvidos. As situações 1 e 2 são geralmente situações que provocam níveis mínimos de ansiedade. Gravar uma peça na sala, no caso dele, a segunda audição, tocar em audição de classe, que era só para os colegas e professores de saxofone. E por último foi a prova de avaliação. É também importante referir que às vezes entre alunos existiram momentos, situações coincidentes, mas também acontecia exatamente o oposto. Alunos que colocavam num nível bastante elevado, por exemplo, tocar para os pais ou para familiares, porque lhe atribuíam imensa importância, e pelo contrário, alunos que colocavam isso logo no primeiro item, porque sentiam confortáveis e que estavam à vontade de tocar para as pessoas com quem vivem diariamente. O projeto contou com 5 participantes, entre os 9 e 17 anos, 4 saxofonistas e uma clarinetista. E, a par da organização destas sessões de exposição, implementamos um questionário pós-sessão, de modo a avaliar a percepção que os alunos tinham sobre o seu nível de ansiedade em cada uma das sessões. No final, também aos alunos, um questionário final mais completo acerca do projeto. Foi
como já tinha referido, registado em diário de bordo as observações e ilações durante a realização do projeto e, por último, foi também implementado um questionário final aos docentes respectivos dos alunos, de modo a perceber como é que este projeto tinha afetado o desempenho dos seus alunos. Em termos de percepção dos alunos, quando comparamos o estado de ansiedade perante uma situação de exposição pública no pré-projeto com o do final do projeto, verificamos que houve uma diminuição em todos os alunos. É importante referir que são percepções que nós não, ou numa fase posterior, poderíamos inserir dados biométricos, que seria o ideal para complementar aqui a parte que é mais subjetiva, porque costumo dizer sempre, no caso do aluno ele no final do projeto considerava que tinha 0 de ansiedade e não é isso que nós desejamos, não é? Portanto, a percepção é algo volátil. Acerca também da análise dos tais questionários pós-sessão, que no fundo construíram ali um gráfico de 10 momentos e de 10 níveis de ansiedade correspondentes a cada uma das exposições, verificamos que, de facto, na maior parte dos casos, os alunos corresponderam ao nível de ansiedade que tinham inicialmente atribuído à situação ou reduziram. Verificamos também que, a par do último momento da lista, ou dos 2 últimos, que seriam os despoletadores de maior nível de ansiedade, nenhum dos alunos atingiu um nível maior de ansiedade. Portanto, de um modo geral, os níveis percepcionados foram contidos. No caso de participantes do sexo feminino, os momentos despoletadores de maior ansiedade identificados foram as audições finais e, no sexo masculino, as provas de avaliação. E também foi detectada uma correlação entre a autoconfiança e o agrado por tocar em público. Os participantes que, a par do término do projeto, referiram que a autoconfiança tinha subido moderadamente, referiram, em paralelo, que o agrado por tocar em público subiu também moderadamente e assim sucessivamente nos outros casos. Na percepção dos professores, o feedback que obtivemos dos professores foi que, de facto, o projeto teve um impacto positivo na redução da ansiedade, que os alunos se demonstraram menos apreensivos perante a atuação pública, mas também que o estabelecimento do tal compromisso e da realização de 10 momentos de exposição ao longo de um período teve um grande impacto no estudo dos alunos, na preparação dos alunos e no sentido da obrigação dos alunos para se dedicarem um pouquinho mais em casa por saberem que vão ter aqueles momentos que vão ser expostos a uma audiência. O que se traduziu numa superação mais rápida de dificuldades. Os professores referiram que num período normal, grande parte do tempo é dedicado a superar obstáculos de leitura, quando neste período os alunos andaram mais rápido e os obstáculos de leitura foram superados mais rápido, dando lugar ao trabalho de musicalidade, de expressividade, que muitas vezes é muito reduzido por causa desta questão. Traduziu-se, portanto, numa performance dos alunos mais musical, não tão presa à partitura e às questões técnicas ou de leitura, e no melhor controle da ansiedade. Os professores referiram também que seria pertinente trabalhar em direção pedagógica na inclusão do projeto no plano anual de atividades, de modo a que seja transversal a todos os alunos e que a gestão do tempo também seja articulada da melhor forma. Exato. Então, resumindo, em termos de conclusões, obtivemos uma redução sempre com base na percepção de alunos e professores, dos agentes envolvidos, a redução dos níveis de ansiedade dos participantes quando comparados estados iniciais com finais, as oscilações mais significativas e que vão de acordo com a literatura relacionaram-se com a quantidade de público, o tipo de público, as situações de caráter avaliativo e as performances solísticas em relação a tocar em câmara ou tocar em orquestra, por exemplo. Houve um aumento da autoconfiança, do nível de preparação e da motivação dos alunos para se apresentarem em público, em situações de exposição, e os docentes identificaram a importância da formação neste âmbito e a pertinência de incluir o projeto no currículo. É importante também referir que este projeto foi colocado em andamento em 2019,
Portanto, em 2020, à distância, não foi possível, por muito que tentássemos fazer exposições, pelo menos in vivo, mas que poderá perfeitamente ser aplicado noutras escolas, noutros contextos, e que a mensagem que eu acho que prevalece é que ele acabou por ter impacto não só na ansiedade, teve impacto no estudo, teve impacto na autoconfiança, que são outras dimensões importantes do processo de ensino-aprendizagem. E pronto, agradeço a vossa atenção e não vou estender mais o tempo. Muito obrigada. Muito obrigado. E em jeito de conclusão, tivemos aqui uma pequena amostra do muito que se vai fazendo pelas universidades. Acho que se há adjetivo que caracteriza o nosso povo, o português, não desfazer daqui do DN, que é português já, não é DN. Não leves a mal, mas eu acho que é a capacidade criativa, inventiva e a capacidade afetiva de chegar ao próximo. Tive a sorte de estar imigrado num país do norte da Europa e aproveitem isso, porque é sem dúvida das melhores características que temos enquanto profissionais, é colocar esta dimensão afetiva na resolução destes pequenos problemas profissionais, e convido toda a gente a consultar os repositórios digitais. Penso que posso fazê-lo também em nome da Universidade de Évora, porque isto é uma pequena amostra, conforme disse, as dezenas de trabalhos que vão sendo produzidos ano após ano. Eu fico fascinado, já lá vão 8, e convido mesmo todos os docentes do ensino especializado a darem uma vista de olhos só pelos resumos, porque com certeza que se vão identificar com algumas das temáticas que foram desenvolvidas, das quais tivemos aqui 5 exemplos muito bons. Muito obrigado. Não sei se a Mónica quer acrescentar alguma coisa. Muito obrigada a todos. Eu ainda gostava também de lembrar esta palavra servir, que é a minha palavra preferida, e muito obrigado por destacar esta palavra, porque é realmente o que nós todos queremos, servir ao desenvolvimento pessoal e profissional dos nossos discentes. E também viu-se aqui no projeto uma oradora do painel da Nádia, sim, muito obrigada, como a música e como os discentes podem servir à sociedade. Realmente tocou-me muito este projeto, sobretudo música e inclusão, e fiquei muito interessada e emocionada como se puder abrir uma escola, como puder abrir a porta com os seus conhecimentos e servir aos outros necessitados. Muito obrigada.